Olá, sejam todos muito bem-vindos ao BMC Stock, a atualização em tempo real sobre o mercado financeiro nacional e internacional. Parece que o jogo virou, não é mesmo? O nosso mercado brasileiro começou o dia até ali próximo do 0,3%, 0,4% de queda, devolvendo um pouco dos ganhos dos últimos 2 dias, que foram bem fortes, inclusive o Ibovespa retornou aos 118 mil pontos. No entanto, parece que o nosso ritmo aqui deu uma acelerada, os mercados internacionais perderam um pouco de força e majoritariamente nós temos aí um dia de um pouco mais de cautela, de descontos, de patamares negativos e alguns ativos que deveriam, na teoria, dispararem, que perdem valor. É o caso de Nvidia. Nós tivemos durante praticamente toda a semana a espera, o aguardo por estes resultados de Nvidia. No entanto, assim que foram divulgados, o mercado ficou eufórico, empolvoroso aqui, e nós tínhamos o ativo de Nvidia no mercado norte-americano nas negociações pré-mercado subindo mais de 8%. Os mercados abriram, as ações começaram a ser negociadas e o ativo recuou para 2% de alta. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho no nosso Profit Pro da Nelogic, e nós temos outros assuntos que, claro, permeiam essa nossa negociação nesta quinta-feira, no dia de hoje. É o caso do simpósio de Jackson Hole, que começou hoje, mas os olhos se voltam para as reuniões de amanhã, as apresentações de amanhã e o discurso, em especial, de Jerome Powell, que é o chairman, o presidente do Federal Reserve, que é o Banco Central norte-americano, e também de Christine Lagarde, que é presidente do Banco Central Europeu. Duas das maiores economias do mundo, dá para falar que são os principais mercados do planeta e que passam por certas dificuldades. Os Estados Unidos, nós temos ali os Estados Unidos de certa forma um pouco mais estáveis do que a Europa. O negócio está feio na Europa, nós temos a atividade desacelerando, como mostraram os dados do PMI nesta quarta-feira. Nós temos a inflação que não dá tréguas, desacelera, mas ainda muito longe das metas. Então, eu daria uma atenção especial também para o discurso de Christine Lagarde, que pode dar alguns indícios, alguns indicadores do que será feito para a política monetária na zona do euro, na Europa. Mas, claro, o destaque principal é, obviamente, Jerome Powell e os discursos relacionados à política monetária dos Estados Unidos. Será que desta vez vai? Será que teremos uma interrupção, um intervalo perpétuo? Pelo menos até o próximo ciclo, em alguns anos, de alta de juros nos Estados Unidos. A manutenção é esperada pelo mercado para a próxima reunião, já agora em setembro, mas nós temos divergência sobre a reunião posterior. Talvez uma manutenção dos juros ou também um novo aumento de 25 pontos base. Eu sempre gosto de utilizar o CME Group, essa ferramenta chamada FedWatch, para nós observarmos o que o mercado está precificando, está apostando para as próximas reuniões. Para a reunião de setembro, nós temos 82,5% de probabilidade de chances de um novo intervalo na política monetária. 17,5% do mercado apostam em um novo aumento de 25 pontos base. Isso é bem mais do que era apresentado na semana passada. Então, olhos atentos à expectativa do mercado para a próxima reunião de 20 de setembro. Será uma super quarta, teremos decisão de política monetária nos Estados Unidos e também aqui no Brasil. Para a reunião de novembro, já o mercado está bem dividido. 51% do mercado aposta em uma manutenção dos juros e 41% do mercado aposta em um novo aumento de 25 pontos base. Se nós unirmos as duas expectativas, dá até paridade. A gente pode enxergar até uma paridade entre metade do mercado apostando em novos aumentos, metade do mercado apostando em uma manutenção. Apenas 6,5% do mercado aposta em um aumento de 50 pontos base, um aumento mais agressivo nas taxas de juros. Claro, a reunião de amanhã, a palestra de Jerome Powell será esclarecedora. Talvez é isso que o mercado espera. Agora, olhando aqui para o nosso mercado brasileiro, o que nós temos? E agora eu trago a conversa o nosso Profit Pro da Nelogica. Ibovespa, 0,88% de queda, 117.090 pontos. Ainda acima dos 114 que encostamos nos últimos 3 dias. A terça-feira em especial foi um dia bem
ruim para o Ibovespa, porque encostou nesse 114, fez uma mínima no 114 e não fechou neste patamar de 114.066 pontos. Nos 2 dias seguintes, nós tivemos uma forte reação do nosso índice acionário e agora nós estamos nos 117.097 pontos, um dia um pouco pior para o Ibovespa do que tínhamos, claro, nas projeções dos índices futuros lá no comecinho da manhã. Dólar futuro, a moeda se recupera, pero no mucho, não se recupera de forma muito intensa, ainda nos R$ 4,88. Ficou alguns dias consecutivos testando os R$ 5 e quando desceu de vez, atingindo aí os R$ 4,80. Neste momento, R$ 4,88. A gente não chegou a encostar lá nos 4,80 cravados, mas estamos estudando essa região dos 4,88. Daqui a pouco eu trago, claro, o analista técnico de hoje para nos trazer algumas perspectivas. O que quer dizer este movimento do dólar? Um movimento contido após uma queda severa para a cotação da moeda norte-americana em relação ao real. Inclusive, vamos esticar aqui a cotação de outras moedas em relação à nossa moeda brasileira, em relação também ao dólar norte-americano. Aqui eu separei as oscilações das principais moedas do planeta, são 22 no total. Podem ver que apenas 3 dessas moedas ganham valor frente ao dólar, em especial a lira turca, que tem mais de 6% de valorização, 6% de oscilação positiva. O restante das moedas fiduciárias, se não próximas da estabilidade, como é o caso do real, 0,38% de queda, perdem pouco valor, como é o caso do ien japonês, 0,81%, até uma queda um pouco mais expressiva, 0,81% de queda para o ien japonês. Ontem se valorizou, hoje perde valor, é um dos que mais perde valor em relação à moeda norte-americana, lembrando, variação diária. A maioria dos ativos perde valor em relação ao dólar, apenas 3 conseguem se manter aí, o yuan chinês, o rublo russo e também a lira turca. Para os ativos que estão em destaque no dia de hoje, nós temos Azul, 4,69% de queda, é o ativo mais descontado dessas negociações. Gol segue na cola, 4,06% de queda. E CVC Brasil, 3,56% de queda. O setor de aéreas e turismo tem apenas 3 integrantes do nosso mercado e os 3 estão aqui no pódio dos descontos no dia de hoje. Azul, Gol e CVC, todos perdem bastante valor, são os maiores descontos, as maiores perdas da carteira do Ibovespa. Grupo Soma, B3SA3, Magazine Luiza, outros ativos que já são conhecidos do investidor brasileiro por sempre estarem aqui entre as maiores oscilações positivas e negativas, estão também aqui completando esta relação. Magazine Luiza, setor de e-commerce, setor de varejo, está sendo bem descontado desde o começo do mês. Do lado contrário, nós temos Alpargatas, 3,72% de alta, IRB com 2,27% de alta, IRB bem volátil neste começo de semana, teve dia que perdeu quase 10% de valor, teve dia que ganhou quase 10% de valor, então tá uma loucura aí essa negociação de IRB na semana. Raizen 1,66% de alta e BRF 1,44%. Nós tínhamos, no começo do dia, um protagonismo para o setor de siderurgia e mineração. Vamos dar uma olhada nestes ativos. Provavelmente eu faço uma aposta aqui antes de abrir o mapa. Provavelmente estarão majoritariamente em queda. Provavelmente estarão caindo de forma blocada, praticamente todos os ativos caindo. Vamos ver se eu acertei ou não. Eu não dei uma olhada antes de começar este programa, mas claro que eu acertei. Nós temos CSN 2,53% de queda, Gerdau Metalúrgica 2,21%, Gerdau 1,70%, Bradespar 1,36% e Vale, a nossa famosa Vale, caindo mais de 1%, 1,13%, mas ainda não volta aqueles R$ 61 que assustaram os investidores nos últimos dias. O que está acontecendo? O minério de ferro teve uma leve queda durante a madrugada, 0,84% de desconto nas negociações do mercado especulativo em Dalian. No entanto, tivemos uma notícia de que os estoques de aço na China estão altos. Este setor de siderurgia na China é quem estava tocando a demanda por minério e estava, claro, alimentando as esperanças aí por um minério mais apreciado, por uma negociação mais cara para o minério de ferro, acima inclusive dos $110 a tonelada. No entanto, nós temos essa notícia negativa que, aliada a outras notícias negativas da China, não fazem aí muito preço positivo
para estes ativos do setor no Brasil. Então, também colaboram para esta queda do Ibovespa, principalmente a Vale, que tem uma participação bem expressiva na composição do índice. Setor de petróleo, a Petrobras começou as negociações ganhando quase 1% de valor. Vamos dar uma olhada neste momento, setor de óleo e gás e também biocombustíveis. Tem Enalta, Raízen, São Martinho, que continua o movimento de alta, 1,24%. 3R Petróleo e Prio estão em patamar positivo e Petrobras, pelo menos a Petri 3 aqui que aparece no meu mapa, segura a estabilidade, 0,11% de alta. Petri 4 também em estabilidade, quase ali no patamar negativo, mas não devolvendo a forte alta do dia de ontem, mais de 5% de alta para a Petri 4. Nos mercados internacionais, nós temos neste momento um movimento que é diferente do movimento desta manhã. Se a gente esticar os principais índices na Europa, os índices que estavam no positivo viraram para o negativo, é o caso de DAX na Alemanha, de CAC 40 na França e também de FTSE, de índice Eurostoxx. FTSE foi o único índice do Reino Unido, FTSE no Reino Unido, que manteve o patamar positivo, 0,18% de alta. No entanto, o humor virou ao finalzinho das negociações. Para os Estados Unidos, o que era tudo positivo, agora está todo mundo do lado vermelhinho da força aqui, ó. Dow Jones 0,48% de queda, S&P 500 0,51% e Nasdaq, que chegou a ganhar mais de 1,5% no pré-mercado, agora 0,83% de queda. Então Nasdaq, na euforia, no fulgor, na animação do resultado de Nvidia, ontem estava ganhando bastante valor no pré-mercado, nas negociações futuras, e agora 0,83% de desconto. A gente deve ver uma repercussão disso nas negociações na Ásia, que foram bem impactadas nesta madrugada pelos resultados de Nvidia. Talvez essa virada no humor possa impactar a Ásia durante a madrugada. Vamos ver, claro, como fecha o mercado norte-americano. Ao nosso noticiário, Itaú Unibanco anunciou a venda da sua subsidiária do Banco Itaú Argentina por 250 milhões de reais em um acordo com o Banco Macro. Após cumprir condições e obter aprovações regulatórias na Argentina, o Itaú receberá o valor da transação ajustado pelo resultado líquido do Itaú e a Argentina entre abril de 2023 e a data do fechamento. A transação deve gerar um impacto negativo de cerca de 1 bilhão e 200 milhões de reais no resultado do Itaú Unibanco. Após a operação, o banco continuará atendendo clientes corporativos e pessoas físicas através das unidades internacionais e planeja abrir um escritório de representação na Argentina. Então essa venda é bem significativa do Itaú, as suas operações do Itaú Argentina ao Banco Macro. E o S&P Global decidiu rebaixar o rating de crédito da Sequoia de BRA- para BRCC, além de ter inserido perspectiva negativa. O corte do rating ocorre devido a ao potencial, na verdade, da empresa de não honrar com os seus pagamentos de juros ou da dívida principal nos próximos meses. Caso aconteça, o S&P destacou que voltará a rebaixar a Sequoia para SD ou D, significativos, claro, a default seletivo e também a default. A Sequoia convocou uma Assembleia Geral de Debenturistas para o dia 11 de setembro para discutir a concessão de um perdão temporário para o não pagamento de juros devidos nos próximos 5 meses, entre setembro de 2023 e janeiro de 2024. Segundo a agência de crédito, o resultado é pior do que o esperado, pior do que o estimado para o segundo trimestre, e o atraso na venda de alguns ativos trazem uma forte pressão de liquidez para a companhia. A estrutura de capital foi descrita pela S&P como insustentável. Então, notícias bem ruins para a Sequoia. Inclusive, eu separei o ativo aqui no nosso mapa. Sequoia Logística no dia de hoje, 13,66% de queda, 79 centavos negociados por ação. O ativo chegou a valer, em um passado não tão distante, R$ 30,80 lá em 2020. E aí, desde então, foi só ladeira abaixo aqui, ó, 97% de desvalorização, neste momento 79 centavos. No ano passado, nós tínhamos aqui o ativo em R$ 7,00 ali na metade, no comecinho de setembro. Então, 79 centavos está bem distante, inclusive, dos R$ 7,00 que eram negociados no ano passado. Então,
Claro, para a gente continuar essa nossa conversa, dar uma olhada no que está acontecendo no mercado brasileiro, tentar tirar algumas informações com qualidade. Eu gostaria de convidar aqui à nossa tela Rodrigo Paz, analista técnico da PagBank. Muito obrigado pela atenção, pela participação aqui no nosso programa. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos que acompanham. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Maravilha, Rodrigo. Eu tenho dúvidas. Como é que está, na sua visão, essa negociação no mercado no dia de hoje, principalmente para a Ibovespa? Nós tivemos 2 dias bem positivos, hoje uma queda um pouco mais acentuada, 0,8% de queda neste momento, mas não devolve a boa alta dos últimos 2 dias. Inclusive essa alta que proporcionalmente aí já está devolvendo quase da metade dos 13 pregões de queda que nós tivemos no começo do mês. Então foram 13 pregões consecutivos, um período bem longo, mas um decréscimo, um desconto baixo para o índice Ibovespa, para o principal índice acionário aqui do Brasil. Então, 2 dias bem fortes, um dia de queda, mas também apoiado por essa virada de humor no mercado internacional. O que a gente pode tirar de informações deste Ibovespa e dos movimentos dos últimos dias? Vamos lá, então, já vou aproveitar, já vou colocar aqui na Fique à tela vontade, por favor. Para que a gente consiga falar e já mostrar, né, o que está acontecendo aqui no índice Ibovespa, né? Como o Gabriel mesmo já mencionou aí, foram vários dias consecutivos de baixa, mais exato ali 13 dias, né, até o 13º dia útil de agosto, o Ibovespa não sabia o que era uma alta, né, até então, até que teve uma alta aqui, uma alta ali mais leve, né, de 0,37 na última sexta-feira, no dia 18, até que então chegou em uma região aqui relevante, né, uma região que a gente sempre observava, a faixa ali dos 114.800, né? E de fato, quando chegou ali, entrou uma força compradora. O que a gente pode ver aqui é que os candles, né, que vinha nesse movimento vendedor, eles sempre vinham com muita oscilação, então ele subia, recuava, e não tivemos aqui um candle mais forte, como a gente teve aqui agora esses 2 últimos movimentos de alta. Então, se a gente observar bem, esses últimos 2 candles, eles acabam praticamente cobrindo, né, esses últimos 6 aqui seguidos. Então, o que mostra uma entrada muito forte da força compradora. E o que a gente vai acompanhar agora são esses próximos sinais, se de fato ele vai conseguir se manter até acima dessa região dos 118 mil pontos, que é muito relevante nesse curtíssimo prazo, ele conseguir romper, negociar acima de 118, 118.500, isso até eu vou mudar aqui rapidamente para o nosso gráfico semanal, que aqui a gente já tem uma visão mais ampla, né, de um período maior, olhando esse gráfico, que a gente observa, o movimento é de alta, fica um certo tempo aqui lateralizado, são 4 semanas de correção, e agora pode ser que ele consiga segurar aqui nessa região e impulsionar novas altas. O que a gente vai acompanhar pelo gráfico semanal é se ele vai conseguir fechar principalmente nesse ponto aqui da máxima da última semana, justamente na faixa ali dos 118 mil pontos. Então, superando 118.100, 118.200, podemos ter ali um impulso comprador necessário ali para o índice, para que ele possa novamente buscar aqui a região dos 120 mil pontos. Mas vale aquela ressalva que é uma região muito forte ali de resistência, que toda essa faixa vermelha, onde foi registrada as máximas do ano passado, 123 mil pontos, foi registrado a máxima desse ano de 2023, então ali tende a ser uma região, né, que pode dar uma travada devido a esse fluxo forte de venda que pode entrar, mas o rompimento tende a ter um fôlego justamente para, quem sabe, romper essa região e buscar regiões mais altas lá do índice. Mas voltando aqui para o gráfico mais curtinho diário, nosso ponto de atenção segue aqui, né, como eu falei, na faixa dos 118, superando, buscar aqui os 120 mil, e o suporte que a gente deve ter mais atenção agora, tá? A faixa aqui dos 114 mil pontos. De fato, ó, ele cai muito forte, puxa até aqui de novo a faixa de média, então se ele romper aqui, a gente pode ter a confirmação, né, de um pivô de baixo. Então, ó, faz o primeiro movimento forte, puxa até aqui, e se perder a faixa dos 114 mil, ele pode confirmar aqui esse pivô de baixo, mas até então, como eu passei para vocês pelo gráfico semanal, a gente pode ter esse impulso para buscar novamente a faixa ali dos 120 mil pontos. O que a gente observa, né, que no gráfico aqui diário, a gente vê o movimento aqui de baixa com essa correção, olhando bem o curtíssimo prazo aqui, o mês de agosto, e quando a gente vai para o semanal, a gente já vê continuidade do movimento de alta. É como eu tenho até falado aqui com a nossa equipe e tudo mais. Ainda gera aquele certo momento ali,
um pouco mais cauteloso, né? Apesar do semanal mostrar esse sinal que pode, e principalmente se romper o 118 e 200 para cima, mas de fato, por ter essa resistência mais forte, esse desenho ali no gráfico diário, ainda vale uma certa cautela aí frente ao gráfico do Ibovespa. Maravilha, ativo que sempre me pedem, que está sempre nas minhas discussões aqui diárias sobre o mercado financeiro. Tem bastante peso no Ibov, como todo o setor tem, que é o setor financeiro. Estou falando de Banco do Brasil, BBAS3. É um ativo que chegou a negociar ali acima de R$50, devolveu um pouco, mas ainda está acima da cotação máxima que tinha antes de quebrá-la e fazer R$51. Se não me engano, era R$42, que era a máxima histórica do Banco do Brasil. Estourou essa máxima histórica, nunca mais voltou. Aí está nos R$47, R$48, eu não lembro a cotação exata. Mas o que a gente consegue tirar de informações? Como que a gente consegue dar qualidade a este movimento do gráfico e a este movimento de Banco do Brasil nos últimos dias, semanas e meses? Por favor. Vamos lá então, dando uma olhadinha aqui no Ibovespa, eu já trouxe até para o gráfico semanal que a gente consegue acompanhar aqui, ó, olhando ali desde o ano ali de 2021, que ele ficou um pouco mais lateralizado aqui. Desde então a gente consegue observar esse movimento de topos e fundos ascendentes, ou seja, uma tendência de alta bem desenhada aqui quanto ao Banco do Brasil, e a região que você se referiu era a faixa aqui, ó, de R$41, né, R$41 até ali o início do ano, né, aqui ó, 41,05, era a máxima histórica do ativo, né? Desde então que ele rompeu aqui, ó, a gente consegue observar médias, a gente teve ascendente, boa entrada de volume, aqui caiu um pouquinho, mas todo o avanço, né, a gente tem um volume muito forte. E nas últimas semanas atingiu a máxima histórica ali, exatamente nos R$51,22, e desde então ele faz aqui o movimento corretivo, é até um movimento assim que a gente considera aquela correção saudável, aquela correção esperada, porque de fato desde o rompimento, se a gente observar aqui até o topo, subiu próximo ali de 24%, então agora ele corrige, porém, ele não perdeu a região das médias, né? As médias mais curtas de 9 períodos, 20 períodos, continuam aqui a de 20, mais claramente aqui ascendente, puxando para cima. Então, de fato, pode estar ocorrendo, né, uma correção para que siga nos movimentos ali para buscar novamente o topo. Quando a gente olha no gráfico diário, né, que aí a gente consegue ver ali mais micro, né, olhando ali mais de perto, a gente também consegue observar aqui, ó, todo esse movimento corretivo depois dessa alta, e que de fato ele volta aqui para cima das médias, se ele formar esse movimento corretivo, agora rompendo a faixa aqui, ali mais ou menos dos 48,50, ele pode sim retomar as altas ali, buscando a região dos 51,22. O que é importante mencionar é que mesmo após ali ter tido aquela correção, ainda não tem um sinal aí desenhado de reversão na tendência. Para a gente reverter a tendência, vai ter que ter aqui o pivôzinho de baixa, romper, perder aqui a faixa dos 45,60, R$45, aí sim a gente começa a observar uma reversão de tendência, mas por hora ele segue ali dentro daquela região bem tranquilo, seguindo acima das médias, rompendo ali os 48, 48,50, tem potencial de buscar o topo novamente lá no 51. Maravilha. Se puder descompartilhar a sua tela só para nos despedirmos, eu gostaria de agradecer imensamente a participação no dia de hoje, uma participação um pouco mais rapidinha, dando uma olhada nesses ativos e, claro, no índice, no próprio Ibovespa. Agradeço imensamente pela participação e, claro, seja sempre muito bem-vindo ao BMC Stock e a toda a programação da BMC News. Obrigado, Gabriel. Obrigado a todos que acompanharam. Foi um prazer e eu que agradeço o convite. Maravilha, muito obrigado mesmo. Temos alguns minutinhos aqui antes do nosso intervalo comercial. Eu gostaria de aproveitar para nós falarmos um pouquinho aqui sobre o mercado, em especial a cotação da curva de juros. Ontem tivemos um forte desconto nos DIs negociados na ponta longa, ou seja, para o longo prazo, em especial DI de 10 anos para 2033. E hoje o movimento ele se repete. Não é um movimento muito forte como foi o de ontem, no entanto é um movimento de descontos, em especial aqui para 2033, agora em 11,13. Então, cotação aí de abertura 11,20, de abertura de 11 e... fechamento anterior de 11,17, agora 11,13, daí negociado para 2033. Isso se repete desde os DIs mais curtos aqui para 2023, 2024, até lá na ponta longa para 2033, para 10 anos a partir deste momento. Vamos dar uma olhada em alguns setores específicos, falando sobre o setor
agora de varejo, para a gente conseguir expandir estes ativos, a gente pode ver que é um movimento até um pouco dividido, tem ativos que ganham valor nesta tarde, mas a maioria sofre alguns descontos, em especial Soma 13,17 está entre os principais destaques de descontos no Ibovespa, Magazine Luiza 2,94, Via 2,45% de queda, Arezzo 2,17, Allied 1,90, Natura 1,58, Pets 1,47 e Americanas 1% de queda. Até dar uma olhada aqui, expandindo em Americanas, para a gente pegar essa cotação do ativo, 99 centavos, 1% de queda, ficou algum tempo ali lateralizado, acima do R$1, 1,14, 1,10, ali oscilando um pouquinho, mas a gente pode ver que não tem tanta movimentação desde que o ativo anunciou a fraude fiscal observada nos balanços operacionais divulgados nos últimos anos e, claro, desde então nós tivemos uma queda fortíssima para o ativo, saiu dos R$12 para o 64 centavos, atingindo uma mínima aí nestes últimos meses, recuperou parte deste valor e desde então está estagnado aqui próximo do R$1, no dia de hoje 98 centavos. Tem gente que vê oportunidade, nos últimos dias a Americanas teve alguns descontos consecutivos, 13% de queda aí, se a gente somar estes últimos pregões de agosto, esse comecinho de agosto em que o Ibovespa caía e a Americanas praticamente seguiu a mesma toada, só que claro com descontos maiores de cerca de 10 a 13% aí dependendo do patamar em que você, investidor, tenha entrado no ativo. Então 1% de desconto, Americanas 99 centavos. Nós temos aí pouco volume também negociado para Americanas desde que abandonou, desde que saiu de todos os índices da Bolsa de Valores. Já que eu falei de índice, vamos dar uma olhada no índice Small Caps. A gente consegue esticar aqui no Profit Pro da Nelogica e fazer essa comparação, claro, dos movimentos observados no Ibovespa e também no índice Small Caps, que podem abrigar ali algumas oportunidades para você, investidor que monitora o mercado brasileiro. Índice Small Caps neste momento 0,58% de queda, cai menos do que o Ibovespa. Ontem subiu menos também, então o Ibov ganhou mais valor ontem do que ganhou o índice de Small Caps. No entanto, hoje sofre menos descontos, 0,57% de queda apenas aqui para o índice Small Caps. A gente consegue até esticar aqui, colocar o SMLL e descobrir os destaques. Camil com 6,18% de queda, Sequoia, claro, com 4,88% depois desse rebaixamento da nota de crédito. Anunciado pelo S&P Global por possíveis, não vou falar calote, que realmente não é isso que está acontecendo, mas o não cumprimento de obrigações financeiras nos próximos meses. Então, temos Sequoia 4,88 e Camil nos principais destaques. Do lado contrário, 3tentos 5,52% de alta, Enalta com 5,33% de valorização e também Alpargatas e Infracommerce. A gente vai para um rápido intervalo, mas é rapidinho mesmo, não saia daí. Na volta tem novo quadro aqui rodando na programação da BMC News. Nós temos uma conversa sobre análise técnica, análise de mercado e também, claro, as principais notícias do mundo corporativo aqui para o nosso mercado brasileiro. A gente continua essa nossa conversa no BMC Stock depois do intervalo comercial, depois do anúncio dos nossos patrocinadores. Fiquem por aí e aproveitem esse tempinho para nos seguirem em todas as redes sociais, @bmc.news e também ingressarem, claro, na nossa comunidade no WhatsApp e também no canal do Telegram. É só buscar no aplicativo de mensagens no Telegram por BMC News. Tem um canal de distribuição de conteúdo com, claro, atualizações em tempo real por uma equipe totalmente dedicada a isso. A gente vai para um rápido intervalo, assina o Telegram e, claro... BMC News. Informação que gera valor. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News.
Quem só vê o BTG como um banco de investimentos, não vê todos os benefícios que ele pode oferecer. Aqui você tem a liberdade de ligar a qualquer hora. E tem a confiança de contar com o time BTG. É você no controle da sua vida financeira de um jeito simples e compatível com a sua rotina. O BTG reconhece quem é você e está pronto para potencializar a sua trajetória. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu o Brasil, a Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. PNC News. Informação que gera valor. PNC News. Informação que gera valor. Continuando as nossas notícias sobre o mundo corporativo, Americanas e Vibra Energia anunciaram a conclusão do processo para pôr fim à parceria na rede de lojas da Vem Conveniência. A rede de lojas local retorna a Americanas, enquanto a rede BR Mania volta a fazer parte da Vibra. Como o volume destes negócios não são equivalentes, a Vibra pagará 192 milhões de reais a Americanas pela Vem Conveniência. Já o negócio BR Mania será aportado em uma nova empresa especialmente constituída para tal fim, com capital 100% pertencente à Vibra e incorporando a marca Vem Conveniência. O encerramento da parceria ainda depende do cumprimento de condições, como a obtenção das devidas aprovações no CAD e também em outros órgãos reguladores. A sociedade foi encerrada pela Vibra de forma unilateral em janeiro, após a fraude fiscal apresentada nos balanços de Americanas. E a IMC vendeu a rede Olive Garden por 45 milhões de reais, seguindo a sua estratégia de focar em marcas como Frango Assado, Pizza Hut e KFC. A transação ocorreu com a WOW Restaurantes, indicando a direção de simplificação no portfólio da IMC. A companhia também considera mais desinvestimentos para fortalecer o seu posicionamento financeiro após ajustes bem-sucedidos, mantendo resultados consistentes. As ações da empresa tiveram alta nos últimos dias, mas o mercado ainda avalia essa abordagem. E a Shein, varejista asiática, anunciou a compra de 1/3 do grupo Spark, dono de marcas como a Forever 21, a Náutica e a Reebok. De acordo com o comunicado, o acordo entre as duas instituições envolve a troca de participação acionária entre as empresas, a venda de produtos da Forever 21 no site e no aplicativo da Shein e também a venda de produtos da Shein nas lojas físicas da Forever 21. O grupo Spark também mantém lojas em mais de 65 países e vende cerca de 12 bilhões e 700 milhões de dólares em produtos anualmente. O acordo marca mais um passo da expansão da Shein, que além de vender roupas e acessórios para mais de 150 países, conta com um modelo de produção em que os lançamentos acontecem com poucas unidades e o produto só passa a ser produzido em larga escala se houver demanda dos seus consumidores. Vamos agora a mais uma conversa, mais um dos participantes que estão sempre por aqui conosco. Gostaria de convidar à nossa tela Gil Garcia, especialista em gestão de risco e planejamento. Gil, muito obrigado pela participação, agradeço imensamente pela conversa aqui no nosso BMC Stock. Muito boa tarde, Gabriel, boa tarde aos telespectadores da BMC. Sempre bom participar aqui com vocês da programação, né? E trazer um pouco mais de informação também.
Maravilha. Gil, a gente estava no bloco anterior dando uma olhada em alguns gráficos. Sei que você também utiliza bastante essas ferramentas. No entanto, nós temos aqui um gráfico formado por candles que são usuais aqui ao mercado financeiro, pelo menos a quem acompanha a programação da BMC News. Há outras modalidades, há o gráfico Renko, por exemplo, que pode ser utilizado para fazer algumas análises. Eu gostaria de tirar algumas dúvidas sobre essa utilização, sobre essa ferramenta em específico. Quais as diferenças destes gráficos que talvez sejam mais usuais aos investidores que nos acompanham? Perfeitamente, Gabriel. Eu estava acompanhando aí o seu panorama, você mostrando as ações que mais sobem, mais caem, né? Mostrando até os small caps ali, mas enfim, eu sempre vejo que o pessoal utiliza muito o gráfico de candle, né? É um gráfico muito bom, traz bastante informações, mas existem outros tipos de gráfico também, e principalmente para quem gosta e prefere operar day trade, o gráfico de Renko acaba auxiliando bastante, tá? E eu vou compartilhar aqui a minha tela, então, também vou colocar aqui, assim como você tem aí o seu Profit da Nelogica, eu também vou compartilhar o meu aqui, para que a gente possa... Vontade, por favor. Tá joia, obrigado. Então, para que a gente possa realmente ver na prática, né, as diferenças entre um gráfico de candle, que eu tenho aqui à esquerda, e um gráfico de Renko, que a gente tem aqui à direita, né? Os preços têm que ser o mesmo, né? O ativo sendo o mesmo, tem que ter as mesmas cotações, mas a forma de visualizar esse gráfico é que muda um pouquinho, né? A gente percebe que um gráfico de candle, a gente pode ter candles de tamanhos diferentes, às vezes uns candles maiores, às vezes uns candles menores, né? Mas o gráfico de Renko não. O gráfico de Renko a gente vai notar aqui na tela que todos os boxes, a gente chama de boxes esses tijolinhos aqui, né? É um gráfico também inventado pelos japoneses, né? Mas a gente entende que cada um desses boxes tem um mesmo tamanho, uma mesma quantidade de pontos, uma mesma quantidade de ticks desse ativo, tá? No caso aqui eu estou com o mini dólar futuro. Então, se eu estou aqui com um gráfico de 5R, significa que para formar um box desse, o ativo vai ter que andar 5 ticks, no caso do dólar, 2,5 pontos, né? Então, se o preço andar, se forma um box aqui do Renko. Mas se o preço não andar, não se forma um novo box do Renko, tá? É diferente do gráfico de candles, porque eu até marquei aqui numa caixa amarela aqui para a gente visualizar o que aconteceu. Por exemplo, há 2 dias atrás, no gráfico de dólar, tá? No gráfico de 5 minutos do dólar, a gente consegue notar aqui que passou aqui, deixa eu pegar o horário aqui direitinho, olha, a gente consegue clicar aqui e ver o horário. Do meio-dia até mais ou menos umas 15 horas, ficou bastante consolidado o preço do dólar. E como a gente estava utilizando aqui um gráfico de minutos, de candle, a cada 5 minutos, obrigatoriamente ia ter que ser desenhado aqui, né? Foi desenhado um candle novo aqui para mostrar abertura, fechamento, máxima, mínima. Porém, se eu estou utilizando um gráfico de Renko, veja só, esse mesmo retângulo amarelo que vocês veem aqui na tela, é exatamente o mesmo período da tela à esquerda. Porém, com o Renko a gente percebe que se formaram muito menos boxes, né? Ou seja, se o preço passar sem volatilidade, sem mudança significativa de preço, o Renko não vai formar um novo box. E com isso, Gabriel, a grande vantagem é essa, que quando a gente olha um gráfico de candle e olha um gráfico de Renko, o Renko ele vai privilegiar a movimentação de preço e vai ficar mais limpo, né? Fica bem mais claro aos nossos olhos entender que o preço estava subindo, caiu. E quando ele está em consolidação, que muitas vezes a gente fica achando agora vai subir, agora vai cair, né? Porque está ali operando um ruído, o gráfico de Renko consegue filtrar isso e facilitar a nossa leitura. Maravilha. Especificamente, quando eu converso aqui com alguns analistas, para tirar algumas informações da tela, eles preferem aumentar o tempo gráfico. Falam, não, vou tirar esse ruído aqui, vou aumentar o tempo gráfico, vou jogar para uma semana, um mês ali, os gráficos mensais para a gente ter um pouco mais de clareza. Isso facilita essa aplicação do gráfico de Renko. Ela dá facilidade para a operação nesses tempos gráficos mais curtos? Ele é ideal para tempos gráficos mais longos? Como que você normalmente utiliza essa ferramenta e em que momentos aí utiliza essa ferramenta para tomar decisões? Por favor.
Olha, Gabriel, eu gosto muito de utilizar o Renko para gráficos intraday, né? Às vezes para gráficos maiores, como gráfico diário, semanal, até poderia ser utilizado o Renko também, tem gente que utiliza. Mas aí eu já prefiro o Candle, né? Eu acho que me dá uma informação um pouquinho melhor, até porque a gente está usando um tempo gráfico maior, então, por si só, ele já acaba eliminando muito ruído. Mas o Renko, como a gente opera day trade, né? Eu, pelo menos, gosto bastante de operar day trade, nós do 2MV aqui, fazemos muitas operações em day trade, então o Renko acaba auxiliando sem ter que aumentar muito o tempo gráfico. Porque se a gente aumentar muito o tempo gráfico, o que acontece? Pode ser que eu tenha que ter um stop um pouco maior, né, para fugir ali do ruído. E o Renko, ele consegue amenizar. A gente consegue achar um ajuste adequado entre visualização de movimentação de preço sem ter que usar, de repente, um stop tão caro, né? Sem contar, outra coisa que eu vou mostrar aqui para vocês também é o seguinte, vou compartilhar minha tela aqui novamente. Existe algumas regras de coloração, algumas estratégias, né, alguns indicadores, como, por exemplo, eu vou mostrar para vocês aqui um indicador que foi produzido aqui por nós, aqui do 2MV, foi criado por nós, que é um indicador que está gratuitamente disponível em todas as plataformas da Nelogica, tá? Pode ser o Profit, o Vector, o Black Arrow, todas as plataformas, você tem o indicador 2MV padrão. Esse indicador 2MV padrão, por exemplo, Gabriel, ele mostra pontos de entrada de compra, pontos de entrada de venda, sinalizados aqui por esse box branco. Agora, se a gente for utilizar isso em gráfico de candle, é possível? É. Mas imagina num momento de notícia que eu estou esperando ali finalizar o box, ou no caso o candle branco para poder fazer uma entrada. Imagina num momento de notícia de alta volatilidade no mercado, em que até se fechar o candle, ele já vai fechar muito perto já do alvo que eu gostaria de buscar, né? E aí eu já vou entrar muito atrasado na operação. Então, o gráfico de Renko acaba facilitando isso também, né? Então eu deixo aqui o convite também para que as pessoas experimentem o gráfico de Renko, experimentem o indicador 2MV padrão, que está com acesso disponível, gratuito para todo mundo que utiliza as plataformas da Nelogica. Gabriel, queria aproveitar também e dizer o seguinte, toda essa informação que eu estou trazendo aqui, né, nesses últimos dias eu tenho participado da programação da BMC News, tentando trazer sempre um conteúdo relevante, mas tudo isso que a gente traz aqui é apenas uma pontinha do iceberg. Por quê? Porque nós temos um conteúdo bem maior aí, bem interessante, principalmente para quem gosta de day trade ou tem curiosidade, quer conhecer um pouco mais. Aí o que acontece? O 2MV, que já está desde 2015 trabalhando aqui, né, com day trade, chamou a atenção ali da Nelogica pela quantidade de conteúdo, pela qualidade do conteúdo. A Nelogica, juntamente com a Invest Academy, chamaram o 2MV para fazer uma mentoria exclusiva para pessoas que querem aprender a operar o day trade, né? Então, eu gostaria aí de aproveitar e convidar as pessoas que estão nos assistindo para pegar o celular e apontar para esse QR Code que está aí na tela, para conhecer um pouquinho mais sobre essa mentoria, que são com aulas 100% ao vivo, né? Uma mentoria com poucas vagas justamente para isso, para que a gente possa dar atenção a todo mundo. E gostaria de convidar o pessoal para pegar o celular, apontar para o QR Code e conhecer um pouquinho mais, ok? Mais do que dado este recado, o convite está feito para todo mundo que busca aí por um pouco mais de conhecimento, conhecer essa ferramenta, essas táticas, essas estratégias que podem ser aplicadas para uma operação de curtíssimo prazo, um day trade. Você que gosta de day trade, está tendo dificuldade ali com um gráfico de candles, por exemplo, pode ser uma boa alternativa para você melhorar cada vez mais aí a sua performance e, claro, dar mais personalidade, de certa forma, à sua estratégia de investimento. A gente sabe que a estratégia é super personal, ela é muito pessoal. Você aplica muito de si na sua estratégia e conhecer o máximo possível de ferramentas e de outras estratégias que tem no mercado é super importante para a formação de um bom operador de mercado. Então, tem o QR Code aqui na tela e eu gostaria já de agradecer imensamente a participação de Gil Garcia aqui na nossa programação. Muito obrigado, Gil, e claro, seja sempre muito bem-vindo para trazer essas estratégias que são usuais a vocês há muito tempo, mas que para muitos investidores aqui que estão entrando no mercado podem ser novidade. Agradeço imensamente. Perfeito, tem sempre gente nova entrando no mercado e querendo conhecer um pouco mais, né? Gabriel, agradeço a oportunidade, muito obrigado, um abraço a todos, até mais.
Maravilha, um abraço a todos e, claro, a gente continua aqui no nosso programa, no nosso BMC Stock, trazendo atualização em tempo real sobre o mercado financeiro brasileiro. Eu estou trazendo aqui apenas uma atualização do Ibovespa, até trazendo aqui o índice na nossa tela, 0,79% de queda, 117.203 pontos. Para o dólar futuro, nós temos neste momento o dólar em alta, no entanto não saindo muito do lugar desde o início do nosso programa, R$ 4,88. Índice Small Caps, neste momento, cai, mas cai menos do que o Ibovespa, 2,279, 0,53% de queda neste momento. Para os mercados internacionais, atualização da Bolsa nos Estados Unidos, nós temos neste momento os índices que estavam no positivo no começo da manhã, virando o seu humor. Nós temos aí uma queda para os três principais índices norte-americanos, Dow Jones com 0,64% de queda, S&P 500 0,72% e Nasdaq 1% de queda. Olha só, quem mais ganhava valor no pré-mercado, que é a bolsa voltada à tecnologia, é Nasdaq, quem despontava na frente, até em disparidade com os outros índices, neste momento é quem mais perde valor no mercado norte-americano, 1% de queda. Até trouxe aqui um pouco de tempo atrás a cotação do BDR de NVIDIA. A gente consegue esticar aqui a NVIDIA no Profit Pro da Nelogica, NVDC34 BDR disponível no mercado brasileiro, é quem puxava as negociações em Nasdaq na segunda-feira, com uma ótima valorização, 8% de alta, é quem dava fôlego ao índice Nasdaq no pré-mercado e também ali ganhava mais de 8% nas negociações pré-mercado. No entanto, hora que as negociações efetivamente abriram, hora que a papelada começou a ser negociada, NVIDIA devolveu boa parte do movimento, agora com 2,94% de alta. Ainda é um movimento expressivo no mês. Se a gente esticar aqui o BDR de NVIDIA na cotação mensal, a gente pode ver que no mês ela ganha 7,44%. É sim um movimento expressivo. No entanto, aqui perdeu um pouquinho da força, agora R$ 49,40. E continuando com as novidades do BMC Stock, no quadro RI em pauta de hoje, a MZ traz um estudo exclusivo sobre os follow-ons deste primeiro semestre de 2023. Acompanhe. Olá, boa tarde. Mais uma vez é um grande prazer estar aqui com vocês. Para quem não teve a oportunidade de acompanhar, aqui no RI em Pauta, a gente discute os principais assuntos que permeiam o mundo de relações com investidores através de dados exclusivos levantados pelo time da MZ. Hoje, o nosso tema é Follow-on, também conhecido como oferta subsequente de ações. O follow-on é o processo em que uma empresa já listada na bolsa decide ofertar mais ações no mercado. Ele se dá principalmente quando a companhia quer levantar mais capital, seja para pagar suas dívidas, investir em projetos, expandir a atuação ou aumentar a liquidez do papel ou simplesmente dar maior visibilidade à empresa. Bom, agora que a gente já relembrou o que é, vamos aos números do estudo, que contemplam todos os follow-ons que aconteceram na B3 no primeiro semestre de 2023 e a gente traz ali uma atualização dos últimos meses também, tá? 13 companhias realizaram operações de follow-ons nos primeiros 7 meses de 2023. Ao todo, elas movimentaram 22 bilhões de reais. Todas as empresas que realizaram follow-ons este ano são do segmento Novo Mercado da B3, que exige as melhores práticas de governança corporativa. E como podemos ver no gráfico, o setor de saúde foi aquele com mais companhias realizando o processo. Assim como em um IPO, para o follow-on, as companhias precisam dos bancos viabilizarem este determinado processo. Dessa forma, sempre temos o coordenador líder. Vimos neste ano que o BTG Pactual e o Itaú BBA foram as principais
instituições coordenadoras líderes dos processos, tanto no primeiro semestre de 2023, quanto nos 7 primeiros meses do ano, com mais de 30% cada. Localize e Açaí foram as companhias com maior volume financeiro nos follow-ons no primeiro semestre de 2023, representando respectivamente 29% e 26% dos 15,4 bilhões movimentados. Considerando os 7 primeiros meses do ano, BRF foi a que mais movimentou, com aproximadamente 5 bilhões, de acordo com os dados disponibilizados pela B3. Vale comentar que o acumulado do ano até julho já representa 68% da quantidade de follow-ons na comparação com a totalidade do ano de 2022. Ou seja, tivemos números muito expressivos até agora. E para onde vai todo esse dinheiro? Pois bem, das 13 ofertas subsequentes de ações, a mais da metade, 53%, foram 100% primárias, ou seja, o dinheiro foi todo para o caixa da companhia. E o que as companhias fazem com esse montante de dinheiro? Como podemos observar, para 30% delas, esse dinheiro vai ser investido na expansão e crescimento. Enquanto para os demais, temos vários motivos, como reforço no caixa, aquisição de debêntures e redução de endividamento. E para finalizar, vamos falar um pouco do desempenho das ações das empresas que realizaram o processo de follow-on na Bolsa. Olhando os fechamentos, considerando até julho, mais de 60% das empresas que realizaram operações de follow-on, tanto no primeiro semestre de 2023, quanto nos 7 primeiros meses de 2023, apresentaram um desempenho positivo de suas ações em ambos os períodos analisados. O estudo ainda conta com diversas outras informações. Por isso, como vocês já sabem, para vê-lo na íntegra, basta acessar o website da MZ, onde temos todas as informações para empoderar ainda mais os profissionais de RI. Muito obrigado! E na próxima terça-feira estaremos de volta com mais um estudo exclusivo sobre o universo de relações com investidores. Estará imperdível. Obrigado e até a próxima! Maravilha, quadro RI em pauta, toda terça e quinta aqui no nosso BMC Stock, trazendo, claro, conteúdo focado em relações com investidores, esses estudos exclusivos da equipe da MZ, que são sempre muito bem-vindos. Quanto mais informação de qualidade ao mercado financeiro, mais clareza, menos dúvidas a gente consegue eliminar boa parte do ruído que tem no mercado financeiro. Follow-ons que foram grandes protagonistas deste começo de ano. A salvação dos bancos de investimento, porque a IPO está em falta, no ano passado já foi uma escassez total, este ano parece que está ruim ainda, está piorando um pouquinho em relação a IPOs, mas o horizonte está se clareando. Os protagonistas foram os follow-ons neste começo de 2023, inclusive boa parte destas ofertas focadas na mitigação, na diminuição de dívidas, companhias buscando capital a mercado financeiro para reduzir a sua alavancagem, porque o juro estava pegando pesado com as empresas neste começo de 2023. 13,75, uma taxa altíssima, e aí se a gente eleva aí essas dívidas das companhias que são atreladas ao CDI, aí a situação fica insustentável. Boa parte das empresas que participam do nosso BMC Business, aqui toda terça e quinta também, sempre mencionam a importância dos juros nos seus resultados financeiros, em especial, claro, no decréscimo desses resultados financeiros. Os resultados poderiam ser muito melhores se não fossem, claro, o cumprimento de obrigações financeiras, o pagamento de dívidas e de juros aqui para o mercado. Então, boa parte buscou, neste começo de ano, por reduzir as suas alavancagens. Aqui nós temos o Ibovespa, neste momento, Azul 4,51% de queda, Gol 4,19% e CVC Brasil 13,95%. Eu disse no começo do programa
que todo o setor aqui de viagens e turismo é formado por 3 companhias e essas 3 companhias elas ocupam o pódio dos descontos no dia de hoje. Azul, CVC e Gol, entre os ativos mais descontados desta quinta-feira. Do lado contrário, nós temos Alpargatas, Raizen e IRB. IRB, que meu Deus do céu, estes movimentos aqui que o IRB nos apresenta, que o IRB faz de um dia para o outro, são realmente difíceis de entender. Na segunda-feira, IRB caiu 9. Na terça-feira, IRB subiu 9, então aí em igual proporção, o ativo bem volátil nesta semana como um todo e claro, voltou a integrar aqui a carteira do Ibovespa em 2023 e acumula uma baita de uma alta aqui no ano, 74%. Já chegou, sei lá, acima disso, já chegou a ganhar mais valor, mas reduziu um pouco esses ganhos, mas ainda de forma bem expressiva, 74,19% de alta para o IRB. Este foi o nosso BMC Stock de hoje, atualização em tempo real sobre o mercado financeiro brasileiro e internacional. Última notícia por aqui, petróleo Brent no positivo, 0,20% de alta neste momento, $83,38 de dólar, virou o humor desta manhã. Gostaria de deixar um abraço a todos que nos acompanharam até este momento e não saiam daí, a nossa programação continua. Logo em seguida nós temos BMC Market com a participação especialíssima de Felipe Nascimento e Marco Saravalli, discutindo os principais assuntos do dia. Então vem bastante coisa boa por aí, o dia é de cautela, tem o simpósio de Jackson Hole acontecendo, todo mundo está esperando pelo discurso de Jerome Powell nesta sexta-feira, então, claro, bastante coisa para ser discutida e, claro, os assuntos corporativos que nós temos sempre por aqui. Um abraço a todos, fiquem agora com o BMC Market depois do nosso intervalo comercial. Tchau, tchau. PNC News. Informação que gera valor. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade.